Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorana.com. No dia seguinte à eleição do presidente da República e do governador de Mato Grosso do Sul. As pesquisas acertaram, né? No segundo turno aqui de Mato Grosso do Sul, dando a vitória ao Reinaldo Azambuja. Primeiro turno, todos os institutos erraram. No segundo turno, todos os institutos acertaram, uns mais, outros menos. Quero conversar com vocês, que estão me assistindo aí pelo Facebook, principalmente pelo Facebook. A grande expectativa sobre o governo do Bolsonaro. O Azambuja já sabe, já conhece, já está terminando o seu primeiro governo. A característica da eleição foi o fato dele ter feito uma campanha plebiscitária, uma campanha julgando o governo dele e não a campanha feita em cima de propostas para o próximo governo. Então ele está totalmente descomprometido com grandes realizações nesse segundo governo, bastando que pareça ele administre o Estado como havia fazendo, né, com arroz com feijão, pagando os servidores em dia e tal, dando manutenção e serviços da maneira convencional e terminar de atender as promessas feitas para esta administração feita há 4 anos atrás. Resta, né, dessas promessas que não foram cumpridas, a terminar algumas obras, entre elas o famigerado Aquário do Pantanal e a descentralização da saúde, que ele não fez. A regionalização da saúde que não foi feita. Ele prometeu na eleição de 2014 a construção de 9 hospitais regionais, não construiu nenhum, tem um em andamento e outro começando. Então, expectativa de que ele cumpra pelo menos a construção desses 9 hospitais, sem considerar naturalmente o Hospital do Trauma, o Hospital do Câncer, que são iniciativas do terceiro setor, e que ele mantenha esses 9 hospitais e manter a qualidade do ensino e tal. Durante toda a campanha ele usou o salário dos professores, o maior salário do Brasil, os professores de Mato Grosso do Sul, que isso continue, né? Agora, o que nós temos que fazer reflexões é em cima do desconhecido, que é o governo do próximo governo, à frente o Jair Bolsonaro. Eu gostaria de mostrar para vocês, a maioria já conhece porque todo mundo estava assistindo ontem, mas é bom agora, depois cabeça fresca, ouvir o discurso que o Bolsonaro proferiu, o primeiro discurso dele como presidente eleito. É importante porque isso é histórico. Isso está gravado, assim como foram gravadas outras coisas que ele disse, depois desdisse e tal. Ele desdisse como candidato. Agora ele fez o primeiro discurso como presidente da República eleito. Isso é histórico e isso é compromisso. Então eu gostaria que o Índio mostre para nós o discurso que ele proferiu ontem, o primeiro discurso dele como presidente eleito. Eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso
da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração, um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito, passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade.
reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo círculo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração: vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar apartado das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica do Juiz de Fora e do Albert Einstein ganhei uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo: ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Aí o discurso moderado, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro, que termina jogando um balde de água fria nos grupos mais radicais de direita, né, que apoiaram a candidatura dele, destacando aí o grupo dos intervencionistas, né? Ele coloca uma pá de cal em cima da proposta de autogolpe e pretende fazer um governo democrático. Agora, claro, falou coisas que não tem nada a ver, negócio de liberdade para o Brasil. O Brasil não está preso em lugar nenhum. O Brasil é um país livre, né, aberto, tão livre que ele foi eleito presidente da República com tranquilidade. O que nos mostra confiantes, né, de que ele possa fazer um governo sem perseguições políticas, um governo que garanta a livre manifestação das pessoas, da oposição principalmente, é o fato dele dizer que vai governar com a Constituição, com a democracia e com a liberdade. São 3 pontos fundamentais e históricos, né? Porque está gravado no discurso, o primeiro discurso que ele fez. Vamos passar a régua no discurso da campanha, que a campanha cabe em qualquer tipo de discurso, e passar a acompanhá-lo a partir de agora, que a partir de agora é o que interessa. É preciso que ele aplaque, né, a fúria de alguns setores mais radicais do bolsonarismo, como esse problema do desarmamento, né? Tem grupos aí que pregam a revogação do Estatuto do Desarmamento,
quando no programa dele não tem nada disso. Eu li o programa inteiro, as pessoas pediram para eu ler, eu não tinha lido essa parte. Foi difícil encontrar, porque ele cita no máximo 10 palavras sobre seu plano de segurança pública. Ele cita poucas palavras sobre o porte de armas, sobre a posse de armas, coisas que meio genérico, não dá para entender direito e tal, mas fica claro que ele não vai revogar o Estatuto do Desarmamento, não vai permitir a irresponsabilidade de liberar o porte de armas. Isso ele não vai realmente conceder. Já tinha dito antes, não falou nesse discurso, mas tinha falado antes já como compromisso de campanha e de governo. É claro que a gente tem que acreditar no que fala o presidente. E eu, por exemplo, não tenho o menor receio de avalizar o governo do Bolsonaro. Todo mundo sabe minha posição. Eu faço sérias restrições ao comportamento dele ideológico, não bate com o meu. Mas eu coloco o Brasil acima de tudo, como ele mesmo prega. Quero um governo que faça esse país, né, aproveitar desenvolver todo o seu potencial de crescimento, de progresso, de desenvolvimento. E confio, né? Eu tenho que confiar. O presidente do meu país foi eleito com a maioria dos votos, quer dizer, uma parte dos brasileiros acreditam esperam dele um governo que não seja um governo de ódio, que não seja um governo de perseguição, que não seja um governo com o viés ideológico, né, que termine prejudicando a própria ação, a própria gestão. Eu defendo um governo democrático, isso eu sempre fiz, e é o que ele assumiu aí o compromisso. Eu paguei muito caro, né, por defender a democracia, mas não me arrependo uma palavra do que eu disse aqui em defesa do regime. E espero mesmo que o senhor Bolsonaro faça do governo dele um regime democrático, de respeito à Constituição, de respeito às leis, e de respeito à democracia, sobretudo a democracia, porque se não houvesse democracia, não haveria Operação Lava Jato. Se não tivesse democracia, o Lula não estaria na cadeia. Se não houvesse democracia, não haveria as grandes operações que tentam e estão conseguindo colocar o Brasil a limpo. Não teria havido Operação Lava Jato sem democracia. Só a democracia permite isso. Sabe por quê? Porque a democracia, ela não escolhe a quem vai punir. A democracia pune a quem comete o crime. E sabe disso o capitão Bolsonaro, que sem democracia ele não consegue governar. Sem democracia é anarquia, é caos. Agora uma coisa interessante, né? Antes de eu continuar, eu queria pedir às pessoas que estão assistindo o programa pelo Facebook para compartilhar o programa no público. Tem um público, fazer um compartilhamento público, que a gente vai, para todos aqueles que compartilharem, a gente vai sortear no dia 5 de novembro lá no programa Boca do Povo, compartilhar este programa, o programa Sérgio Cruz e o programa Boca do Povo. Quando você compartilha, você vai receber um número. E com esse número você vai concorrer a um notebook compact, né, 4 GB, 0 km. É só compartilhar, compartilha público, né? E esse que o Ian está mostrando aí, as lives, né? Ao vivo você pode, qualquer programa ao vivo aqui da Via Morena você pode compartilhar, principalmente os programas Boca do Povo e o programa Sérgio Cruz, para concorrer no dia 5 a este notebook. Você vai compartilhar, vai receber um número
e com esse número você concorre ao notebook. É apenas um notebook e apenas uma pessoa vai ganhar, tá? Então, antes de eu continuar falando aqui, Mas eu falava aqui, gente, de uma coisa que foi batido e rebatido durante toda a campanha. Antes da campanha já se falava do tal de voto impresso. Principalmente os eleitores do Bolsonaro defendiam o voto impresso, porque era uma lei que tinha sido iniciativa do Bolsonaro, é uma lei que está em vigor e que não está sendo cumprida. Segundo a Justiça Eleitoral, não está sendo cumprida, primeiro, porque não precisa fazer o voto impresso. Segundo, porque é muito caro o voto impresso. Ia custar, no orçamento feito ano passado, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então é o que ia custar o voto impresso. Mas havia, quase que certeza, era colocado quase com certeza de que ia haver fraude na eleição e de que o Bolsonaro poderia perder por causa da fraude. Eu sempre achei que o voto impresso, qualquer instrumento que você puder utilizar para a transparência do voto, para a lisura do voto, é bem-vindo e bem recebido. Mas sempre achei que o voto eletrônico já era um grande avanço que impedia a roubalheira que havia nas eleições passadas, as fraudes existentes nas eleições passadas. Eu que vivo a eleição desde 1955, 60, de 1960, meu primeiro voto foi ao Jânio Quadros, em 1960, sei como eram as eleições antigamente, antes do voto eletrônico. E é por isso que eu defendo o voto eletrônico. Claro que se houver, quanto mais ferramenta houver para impedir a fraude, melhor. Agora, o país não está em condições de gastar 1 bilhão e 800 milhões de reais para atender uma medida que não é prioritária. Até porque até hoje não foi comprovado nada de fraude nas urnas eletrônicas. Ninguém comprovou nada. Muita gente denunciou. Eu estava vindo ontem no Facebook um cidadão brabo, porque foi votar. Aí ele discou 17, que era o número do candidato dele, e não apareceu nada, não apareceu uma fotografia, não apareceu nada, lá no visor da urna. Então ele já gravou um vídeo, já disse que tinha fraude, já brigou com o mesário e tal. Descobriu-se depois que ele estava discando, estava no lugar do governador. Como não havia nenhum candidato a governador com o número 17, é claro que não ia aparecer mesmo o nome do candidato, não ia aparecer a fotografia do candidato. Então essas coisas o pessoal usou muito. Agora, comprovadamente não teve fraude. Se houve fraude, a fraude favoreceu ao Bolsonaro, não é isso? Então, se o Bolsonaro ganhou a eleição, é porque não houve fraude. Ou se houve fraude, foi a fraude que terminou favorecendo ao Bolsonaro. Tudo bem, eu acho até que toda a campanha que foi feita pode ter, eventualmente, inibido a possibilidade de fraude. Mas agora que o Bolsonaro é presidente da República, ele pode colocar em vigor a lei que ele teve a iniciativa no Congresso Nacional, que é a do voto impresso. Ele vai arrumar 1 bilhão e 800 milhões de reais, porque muita gente diz que não, mas isso não é nada, para a democracia não é nada. Então tudo bem, se não é nada, se não se representa pouco, ele vai destinar no próximo orçamento, que ele já pode inclusive interferir no próximo orçamento, que não foi votado ainda, incluir o voto impresso. Apenas 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aí resolve o problema. Quer dizer, eu não sou contra o voto impresso. Eu acho apenas que não é prioridade. Mas se o entendimento do presidente da República, o entendimento da maioria dos eleitores brasileiros, de que o voto impresso é prioridade, é necessário, que se faça agora. Porque os outros não colocaram, os outros governos não colocaram, porque isso era muito caro.
O próprio Supremo Tribunal Federal descartou a possibilidade de universalizar o voto impresso, aplicou em algumas cidades, alegando recurso orçamentário. Agora, se o Bolsonaro assume com o propósito de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir a despesa do Estado, mesmo assim ele acha que 1 bilhão e 800 milhões de reais não é muita coisa para a democracia, que o faça. A eleição de 2020 está aí, né? Já coloca, se não puder colocar nesse orçamento, coloca no orçamento do ano que vem para 2020, né? Que aí já vai atender esta prioridade da eleição, que é o voto impresso. Está aí a grande oportunidade, sempre chega a oportunidade, você reclama, mas sempre demora, mas sempre chega. Está aí a grande oportunidade que o Bolsonaro tem de implantar o voto impresso no Brasil. Eu quero ouvir das pessoas, ver das pessoas que estão assistindo o programa pelo Facebook, principalmente, para mandar as mensagens aqui para o programa, para a gente falar sobre a eleição, né? Como é que foi, o que é que se espera, o que você espera do governo do Bolsonaro. É preciso começar a discutir isso, começar, né, a elaborar reflexões sobre este momentoso assunto nacional, porque a partir de 2019 nós vamos ter 4 anos de um governo que diz vai ser diferente. A gente espera que seja diferente para melhor, porque para piorar, para aumentar o clima de tensão que existe hoje, de ansiedade que existe hoje, aí fica difícil. Então vamos esperar e vamos conversar sobre isso. Dê a sua opinião, você que votou no Bolsonaro, você que votou contra o Bolsonaro. Eu quero ver a opinião de todo mundo para poder sentir o pulso da nação brasileira nessa véspera de novo governo. Vamos... No próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Prova do Enem. Espero se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Hoje é um dia de uma efeméride muito insólita, muito triste, porque hoje a gente lembra a morte trágica e covarde de um dos maiores radialistas de toda a história de Mato Grosso do Sul, o Edgar Lopes de Faria, o Escaramuça. Ele foi assassinado na manhã do dia 29 de outubro de 1997, ali numa travessa da Rua Amazonas, no começo da Rua Rio Grande do Sul. O Escaramuça apresentava um programa das 7 às 8 da manhã na FM Capital, que era o Tribuna Livre, né? Era Escaramuça, que depois virou Tribuna Livre, desde aquele tempo que o programa estava no ar. Ele, de manhã, ele era um caminho, era um radialista muito arrojado, muito corajoso. Ele vinha da casa, ele morava no São Francisco, saia da casa dele, passava naquele bar que existia naquela esquina, hoje não tem mais o bar, era uma conveniência, tomava o café da manhã, tal, ali no bar, e ia para FM Capital, para a rádio. Ele tinha um Galaxy. Então, era um caminho, era uma rotina, né? Fazia todo dia, claro, os bandidos planejaram tudo. Ele parou no bar para tomar o café da manhã. Quando tomou o café, quando ele voltava para o carro, alguém chamou ele pelo nome e já deu um tiro nele. E aí, mais tiros até que ele terminou caindo ali, morreu no local. Os bandidos, não se sabe o número de quantos eram, empreenderam fuga num Corcel branco de 4 portas sem chapa, sem placa. Isso foi descrito, né? Aí foi feita uma investigação, fecharam o inquérito, né? Processo, sem descobrir quem mandou. Andaram os pistoleiros, né? Teriam sido mortos em Cuiabá e tal. A verdade é que não se descobriu até hoje quem foi que matou o Escaramuça. Por mais que alguns setores da polícia tenham se dedicado, né, na investigação, ficou por isso mesmo. Estamos completando o aniversário hoje, né, da morte trágica desse colega, e depois dele muitos outros já foram também assassinados, mas a dele é uma morte emblemática e que marca um dos períodos mais efervescentes do rádio, né? Aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A gente lamenta profundamente, né, que esse colega tenha sido assassinado de maneira tão covarde, tão fria, tão jovem, né, porque estava com 48 anos. A gente só pode lamentar essa triste tragédia que nos tirou do convívio cotidiano. Esse homem que prestava tanto serviço à população, falando a verdade. É claro, muitos falam que ele exagerava, que ele era radical, mas era o estilo dele. Era o estilo que a população gostava, admirava e apoiava. A gente guarda na lembrança, eu conheci o Escaramuça desde que ele chegou aqui em Campo Grande. Trabalhamos juntos no jornal
à tribuna, eu, ele, o Pedro Paula. Começou aqui como locutor esportivo, né, como comentarista esportivo, e terminou a sua carreira como um dos mais brilhantes comentaristas políticos e apresentador de programa, né, polêmico e tal. Queremos, nessa oportunidade, reafirmar a nossa solidariedade à família do Escaramuça, principalmente ao Marcos Faria, né, que apresenta o programa Tribuna Livre, no mesmo horário que o pai dele fazia lá na capital, programa do qual eu tive a satisfação de participar durante 6, 7 anos seguidos, tendo saído agora para a difusora, a FM Difusora Pantanal 101.9. Estou lá, né? Mas a minha saudade, a minha gratidão por ter convivido tanto tempo com Escaramuça é reforçada, né, a cada momento que a gente lembra da sua passagem por aqui, tão rápida, mas que deixou os melhores exemplos para todos nós profissionais do rádio, profissionais da comunicação social. Muito bem. Falando ainda do discurso do Bolsonaro, um dos pontos que ele deixou bem claro, e é preciso refletir muito sobre isso, a questão do direito de propriedade. Ele cita o direito de propriedade, que é uma das coisas que ele vai respeitar e tal. Agora, não existe desrespeito ao direito de propriedade. O direito de propriedade sempre foi preservado no Brasil desde a Constituição de 1988. O que se quer dizer com respeitar direito de propriedade? Isso nos reporta, né, a questão indígena e a questão dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, da reforma agrária e da questão indígena. Foi durante a campanha, ou antes da campanha, durante a campanha até que não se falou nesse assunto, mas antes da campanha, e foi isso aí, terminou inserindo o Bolsonaro nos meios mais radicais do campo, de armar o pessoal do campo, o dono da fazenda com fuzil. Isso aí chegou, tem até vídeo gravado aí, da defesa da propriedade. O trabalhador sem terra, desde o governo do Fernando Henrique para cá, que não há invasão de terra. As principais invasões de terra aconteceram exatamente no tempo da ditadura. Porque na democracia não houve invasão de terra por trabalhador sem terra. Houve o quê? Houve um Plano Nacional de Reforma Agrária muito mal feito, que permitia que a União alienasse áreas para a implantação de assentamentos rurais. Não tenho conhecimento, principalmente do governo do Lula, no governo da Dilma, de alguma invasão de terra, sem terra, foram invadir uma área lá, a não ser no caso de áreas que já tinham sido abandonadas pelo próprio proprietário, dentro de um processo legítimo de desapropriação e tal. Eu não vi esse acampamento, há vários, né? Há vários acampamentos. Que não sirva nessa citação de direito de propriedade para incentivar as pessoas a continuarem atentando contra os acampamentos. O acampamento é normal, é legítimo, né? Ninguém pode impedir ninguém de acampar. Isso é uma garantia constitucional. Mas tem sempre os mais afoitos que vão lá e insistem em agredir os acampados, seja ateando fogo em barracos, provocando, né? Então, que fique bem claro, né, que o direito ao acampamento vai continuar normal.
O governo não pode impedir a pessoa de acampar. O que há de invasão, que é considerado invasão aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e há 4 anos houve apenas 2 invasões, segundo o governador Reinaldo Zambuja, é a questão indígena. E este problema tem que ser levado muito a sério para evitar uma verdadeira guerra no campo. O índio tem os seus direitos assegurados pela Constituição. O proprietário da terra tem os seus direitos assegurados pela Constituição. É preciso a presença da autoridade para mediar esses direitos, para evitar que o índio exerça o seu direito e o proprietário da terra não possa exercê-lo. E isso aí o próprio Bolsonaro falou antes da campanha eleitoral, de que não ia demarcar um só centímetro de terra para índios no Brasil. Eu acho um exagero, até porque a Constituição, ele garantiu que vai cumprir a Constituição. A Constituição dispõe sobre o direito do índio e o direito da terra ao índio. Essa história de que vai titular terra de índio, isso não existe na Constituição. Índio não é dono da terra, a terra é da União. O índio é ocupante da terra, que a União cede, então não vai titular terra coisa nenhuma. Você não pode titular terra, você está descumprindo a Constituição. A terra, ela vai ser adquirida do particular para a União, e a União vai utilizar essa terra para assentar índios que não são donos da terra. A não ser que se mude, né? Não, agora o índio vai ser o dono da terra, vamos titular a terra para o índio e tal. Isso aí não está na Constituição. Não é cláusula pétrea, pode ser mudado, mas não está na Constituição. História de que eu vi no discurso dele, fala numa entrevista, no discurso eu não vi, mas numa entrevista que ele deu muito recentemente, ele fala em titular a terra para os índios. Não tem esse negócio de titular a terra para índio. A terra é titulada para a União. Pelo menos é o que dispõe hoje a Constituição e é a forma utilizada para encaminhar a solução para os problemas de demarcações. E nós temos várias áreas que já foram demarcadas pela FUNAI, áreas que... Agora tem uma coisa, não vai demarcar. Também não adianta demarcar se não entregar a terra para o índio. E o que esses governos passados fizeram aí, da Dilma, do Lula, foi demarcar a área. Que fica nessa... né, vai ser judicializada, a justiça demora para atender, para resolver o problema. Nós temos aqui 102 áreas no estado de Mato Grosso do Sul, dessa pendenga jurídica. Esse caso aí de Cidrolândia, dos irmãos do Buriti, a Gleba Buriti, Buriti me parece, Fazenda Buriti e outras que foram ocupadas, invadidas por índios, porque a justiça não define, né? Se vai... Porque a hora que a justiça definir que a terra não é do índio, a terra o índio tem que sair, o índio sai. O índio sai da terra. O índio não vai enfrentar a polícia e o exército, ele sai a força, né? Ele sai da terra. O problema é que a justiça tem sido muito trêfega, né? Muito vacilona nesse negócio de... Tem que tomar decisão. Não, essa terra aqui é do índio. Então o índio fica nessa terra. O fazendeiro, a hora que a justiça tomar a decisão, o fazendeiro obedece. Tem obedecido, o índio tem que obedecer. Por que o índio não sai? Porque fica nesse negócio de liminar para cá, liminar para lá. O caso está acontecendo, por exemplo, em dois irmãos lá na Gleba de Cidrolândia. E outros aqui no estado. A justiça tem que ser incisiva, tem que decidir. É terra de índio? É terra de índio. Porque a hora que ela decidir,
Aí é terra de índio, o índio vai para a terra, o fazendeiro sai. O fazendeiro quer apenas a indenização. O caso que aconteceu em Sidrolândia, o fazendeiro fez uma proposta, o governo não atendeu, não deu. O governo do Justiça Seja Feita, o governo do Reinaldo propôs, né, pagar essa indenização no lugar da dívida, substituir a dívida pública do Estado com a indenização. O governo nem deu resposta. Quer dizer, o governo em si não queria resolver o problema. O problema que você resolve com... Aí sim, né? O voto impresso vai custar 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Com esse 1 bilhão e 800 milhões de reais, você resolveria todos os problemas de terra indígena no Mato Grosso do Sul e sobraria dinheiro. Quer dizer, para voto impresso é pouco. Para resolver um problema grave é muito. Essas coisas que eu não entendo. Essas coisas que eu tenho procurado entender. Vamos resolver o problema? Quantos milhões vamos gastar para resolver o problema, a questão indígena de Mato Grosso do Sul? Há 1 bilhão, então está aqui 1 bilhão, vamos resolver o problema. O proprietário rural, se for indenizado sem tomar prejuízo financeiro, ele não tem problema. Ficou muito claro isso lá nesse episódio de Sidrolândia, da Fazenda Buriti, da Gleba Buriti. Ficou muito claro isso aí. Indeniza que mesmo posses, né, propriedade de mais de 100 anos, como tem lá, o fazendeiro entrega para a União, mas indeniza. Porque do jeito que está lá, está assim, ó. Não indenizou, o índio não saiu e o impasse está lá. Por quê? Porque não avançaram as negociações. Houve início de negociação, o ministro da Justiça esteve aqui seguidas vezes, não resolveu. A gente espera que o governo do Bolsonaro, que a princípio não tem nenhum compromisso, com os índios, nem com os quilombolas e tal, que desça do palanque e encare essas situações com a complexidade que elas têm, ou com a simplicidade que tem, e resolve o problema. O problema, por exemplo, da reforma agrária, o governo tem que fazer a reforma agrária. O regime de 64, militar, ditadura, fez um estatuto da terra. O único estatuto que nós temos, estatuto da terra que temos até hoje, está em vigor, é o da ditadura, que é o que possibilita as desapropriações, os assentamentos, está naquele documento lá. Por que não fazer a reforma agrária? Porque se você tiver um projeto sério, honesto, de reforma agrária, sem nenhum viés ideológico, mas só com o signo do desenvolvimento agrário, não vai haver ameaça nenhuma de invasão. Não vai haver sequer acampamento. Por que foram mantidos os acampamentos? Porque o governo não fez a reforma agrária. Porque o governo se tornou refém da pressão do trabalhador rural. Não é refém, quer dizer, se não tiver acampamento, ele também não desapropria. Ele também não compra terra, né, para assentar. Se houver um projeto de reforma agrária com cadastro regional e nacional de trabalhadores sem terra, se esse cadastro obedecer princípios técnicos e sociais, sem influência da CUT, do MST, sem influência de nenhum desses movimentos sociais aí, sendo feito apenas pelo governo,
E pode ter até orientação e parceria desse pessoal aí, né, dos movimentos sociais. É claro, vai fazer uma reforma agrária pacífica. Não vai ter que invadir terra de ninguém, compra a área e assenta o pessoal. O problema é que hoje o governo, que não fez reforma agrária, e aí um dos grandes erros do PT, não fazer a reforma agrária, fica refém do MST, da FETAGRE, da CUT, que são organizações sindicais que criaram o movimento sem terra. Fica ali, refém. É o acampamento da FETAGRE, então vamos desapropriar uma área aqui para colocar esse pessoal que está acampado aí. Acaba com o acampamento, não precisa nem botar fogo, não precisa nem proibir. A hora que o cidadão fizer a inscrição, é igual da casa própria, fizer a inscrição e o governo tiver a preocupação de assentar sem depender de pressão popular, aí acaba toda essa furia de assento de acampamento e tal, e se faz uma reforma agrária sem viés ideológico, né? A reforma agrária de esquerda, a reforma agrária de direita, faz uma reforma agrária nos princípios democráticos. É assim que eu acho que deve ser. Foi assim que eu defendi no governo do Sarney, no governo do Lula, defendi a reforma agrária. Eu fui um dos fundadores do MST. Primeira sede do MST em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, funcionou na casa que eu cedi, aqui em Campo Grande. Eu participei da organização da abertura do movimento. Ele começou no meu gabinete de deputado federal em Brasília. Deixei o movimento quando ele partiu para a ideologia, para a defesa de princípios ideológicos revolucionários, porque eu defendia a reforma agrária técnica. A reforma agrária como princípio de solução de problema social e de desenvolvimento, não para se transformar o movimento num partido, como lamentável e desgraçadamente foi construído. Muito bem. Agradecer às pessoas que acompanharam, que compartilharam o programa. Infelizmente não houve nenhuma participação direta das pessoas concordando ou discordando, mas vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz para voltar amanhã. Muito obrigado, e amanhã às 7 horas da manhã estarei no programa Boca do Povo da FM Difusora Pantanal. Tchau, Pica-Pau.